Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa. Sempre que convidado, a gente não mede esforços para que a gente possa estar falando da nossa abençoada doutrina. Já peço desculpas antecipadas pela minha voz, porque estou saindo de uma forte gripe e a primeira coisa que afeta nessa hora é a nossa fala. Mas jamais a gente pode furtar dos nossos compromissos, das nossas obrigações. Porque na mensagem de hoje tem tudo a ver com esses esforços que todos nós devemos ter. Primeiramente, eu queria fazer uma colocação aqui, talvez muitos de vocês não me conhecem, mas eu tenho uma forte ligação com Santa Fé. Meu finado pai, ele era funcionário da Estrada de Ferro Araraquarense, e eu morei na década de 65, 66, 67, na antiga Rubinéia. Talvez os mais antigos aqui vão lembrar da antiga Rubinéia, aquela que está submersa, né? Então nós temos uma ligação muito forte com essa região e agora, a questão de uns anos para cá, aposentado, resolver fazer o que eu mais gosto, que é pescar. Então essa região nos oferece aqui um lazer muito propício, né? Para aqueles que gostam. Uma cidade amorosa, afetiva. Nós temos vários amigos aqui em Santa Fé. Mas atendendo ao pedido da casa, a programação da casa, nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 23, aonde nós vamos encontrar uma mensagem de Jesus que muitas vezes nós, como espíritas, não observamos e não ficamos atentos a essa mensagem. Quando Jesus diz lá, não pôr a candeia debaixo do alqueire, ele estava falando ao povo da época. E se a gente for, como a gente faz as pesquisas, o estudo, né, a gente faz busca de informação, esse material didático que Jesus passava à época, ele usava de parábolas, de metáforas, para que o povo pudesse entender. Então, para a gente transferir esse nome desse texto do Evangelho, que é não pôr a candeia debaixo do alqueire, candeia, se nós formos buscar pelo entendimento, pelo esclarecimento, pode ser qualquer objeto que emana luz. Pode ser uma vela, pode ser uma lamparina, pode ser uma lâmpada. E Jesus, quando ele falou não colocar a candeia, ele estava querendo dizer assim, não coloque a luz debaixo do alqueire. Há muitas traduções desse alqueire também, mas que a gente possa entender esse alqueire como sendo um local que vai encobrir essa luz. Podendo ser até que muitas traduções falam que é até não colocar essa luz debaixo da terra, porque aí ela não vai clarear em nada. Então, para que a gente possa refletir, nós vamos começar a fazer a seguinte indagação e afirmação. Jesus nos afirmou nos seus ensinamentos que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus nos afirma isso, já desde aquela época, a preocupação dele para conosco era que a gente se esclarecesse, era com que a gente viesse, através do nosso crescimento intelectual, a gente aprendesse e crescesse espiritualmente. Porque a proposta nossa dessa encarnação e das demais que nós já tivemos, sempre é do nosso crescimento espiritual. Nós crescemos espiritualmente a partir do momento que nós adquirimos o conhecimento. Nós nunca seremos espíritos puros, evoluídos, se a gente não crescer espiritualmente. Como diz os estudos da nossa doutrina, nós nascemos simples e ignorantes e chegaremos um dia a espíritos perfeitos. E para que a gente possa fazer essa trajetória,
Nós temos que adquirir conhecimento. Sem o conhecimento, a gente não progride espiritualmente. Então, a proposta de Jesus é fazer com que a gente cresça. E essas verdades, quais são essas verdades quando Jesus nos afirma? A gente vai buscar na história que desde os primórdios, o homem ele tem sido conduzido para que ele possa conhecer as coisas de Deus, as leis divinas. Então, se nós formos ver lá atrás, quando nós começamos a estudar, nós tivemos Moisés, antes de Cristo, que veio trazer para nós, naquela época, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos daquela época, recebida por Moisés no Monte Sinai, é de que aquele seria a conduta do homem aqui na terra. Muito embora, se a gente for hoje estudando a doutrina e nós vemos lá os 10 mandamentos, nós vamos ver alguma coisa que já não tem mais sentido e já não cabe mais na atualidade. Nós vamos explicar o porquê disso. Aí depois, esse conhecimento que foi dado a nós, os 10 mandamentos, logo em seguida nós vemos Jesus, não ele mesmo dizendo, eu não vim modificar a lei, mas dar a ela cumprimento. Já a lei de Jesus, a proposta de Jesus, melhor, é a lei de amor incondicional. Ou seja, de Deus único, se é um Deus só, somos todos irmãos. E para que a gente possa ser irmão, nós temos que nos amarmos incondicionalmente. E depois, o próprio Jesus nos fala, durante a sua estada aqui, que não seria possível falar todas as verdades ao homem, porque ainda aquele homem da época não estava preparado para o recebimento dessas verdades. E que haveria de aparecer um terceiro elemento, o Consolador, que traria para o homem a verdade mais avançada. E esse Consolador, para nós espíritas, é o Espiritismo. Então, isso que nós vamos fazer um foco e uma reflexão no que nos pede o Evangelho. Na questão 619 do Livro dos Espíritos, é perguntado a eles: Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Todos nós temos os meios para conhecer as leis de Deus? A resposta dos Espíritos: todos podem conhecer, todos nós, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Ou seja, os Espíritos estão nos dizendo agora, há 100 e poucos anos atrás, através do Livro dos Espíritos, que nós, sim, nós podemos e vamos chegar um dia a ter o conhecimento pleno das leis divinas. Mas isso é feito passo a passo. Deus, as leis divinas, ela não dá saltos. Por quê? Porque a cada um ainda nós recebemos essas informações, mas nem todos as compreendem. E a gente vê ainda hoje, né, aqui no planeta Terra, nesse momento onde a gente vivencia, muitas criaturas que não dão conta, muito menos de entender e praticar as leis divinas. Chico Xavier nos afirma assim: a luz do conhecimento das coisas divinas, quando adquirida, quando nós conseguimos adquirir essa luz do conhecimento das leis divinas, significa que estamos a caminho do encontro com Deus. Mas é necessário que nós não só a conheçamos, mas como também a pratiquemos. Então, quando a proposta é a de nós pegarmos essa luz, que é a candeia, e colocarmos acima para que ela possa iluminar, essa é a proposta do Evangelho desta noite. Mateus, no versículo 15, diz assim, ó:
Mas não se acende uma lâmpada para deixá-la sobre o alqueire, e sim sobre um candeeiro, para que ela ilumine a todos aqueles que estão na casa. Sempre nós vamos ver aqui as linguagens dos profetas, de Jesus falando, sempre numa linguagem figurada, né? O candeeiro seria aquela local aonde se coloca a luz, para que possa iluminar o ambiente. Então, com os nossos conhecimentos, nós devemos fazer a mesma coisa. A partir que nós temos o conhecimento já aprendido dentro de nós, nós devemos fazer com que essa luz se propague, não se esconda. E a imagem mais simbólica que a gente pode ver é isso aqui. Se nós pegarmos uma luz, uma lâmpada, né, que seria o nosso conhecimento das coisas divinas, e fizermos isso, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai se apagar. Então, o que adianta nós todos, nós temos o conhecimento e ficarmos egoisticamente conosco, né? Aí, como eu disse para vocês, por que Jesus falava em parábolas, em metáforas, né? Por que Jesus fala por parábolas? A resposta dos benfeitores do Evangelho é porque Jesus falava à época aos discípulos, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles quem? Aqueles que não eram os discípulos de Jesus, o povo em geral, né? Mas a eles não lhe é isso dado, pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem será retirado. Quando Jesus faz essa proposta aos discípulos, é no sentido de que, para eles que estão junto de Jesus na caminhada, seria muito mais fácil eles compreenderem os ensinamentos de Deus. Por quê? Porque Jesus estava ali como um professor, como um mestre, a passar para eles essa luz, esse conhecimento. Já o povo daquela época, diz o evangelista, que ainda era um povo rude e que não daria conta das verdades divinas. E nós vamos ver o desfecho dessa história. O que acontece com Jesus? Crucificado pelo povo daquela época. Então a gente começa a perceber que, por mais que Jesus tivesse a boa vontade, ele usava de metáforas para que o povo daquela época conseguisse compreender a sua mensagem. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando quando você quer fixar numa criança, né, aquilo que é necessário para o seu bem. Muitas vezes a gente usa de historinhas, a gente usa de figuras, a gente usa de metáforas que eles conseguem entender, conseguem compreender e fixar. Nós somos assim como os pais. E Jesus, como nosso mestre maior, para aquela época, ele considerava o povo da época como os nossos filhos quando estão na fase pequena, ou seja, crianças, né, espíritos infantis ainda para compreender as coisas de Deus. Continua Mateus a afirmar no Evangelho ainda, ó. Por isso lhes falo por parábolas. Continua Jesus afirmando, porque vendo muitos não veem e ouvindo não ouvem e nem atende. Ele continua insistindo que para os discípulos era importante eles ter esse conhecimento. Porque o coração deste povo se faz pesado e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os olhos para não suceder que vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam ou se. Então Jesus percebia que aquela época, a sua fala para o povo da época, era uma fala de difícil compreensão. Muitos não tinham sequer a boa vontade de ouvir, de assistir às palavras de Jesus, às palestras de Jesus. E aí ele fala que seria muito difícil ele passar as revelações divinas, né, como está aqui, eles não compreenderiam, eles não entenderiam.
Aí, como diz o texto anterior, muitos de nós ainda na atualidade, apesar do avanço e do progresso da humanidade, nós vemos que ainda criaturas não compreendem o que Jesus quis dizer quando ele esteve aqui na Terra. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Nós espíritas, que estamos aqui numa casa como esta, que nos oferece um estudo, que nos oferece condições da gente compreender as leis divinas. O que são as leis divinas? Se não uma regra de conduta. Muitas vezes, nós espíritas nos revoltamos. Muitas vezes, nós espíritas, que temos o conhecimento, blasfemamos contra Deus. Por que isto comigo? Por que Deus está me castigando? Né? Por que uma criatura sofre? Onde está Deus que não vê essa situação? Nós que já temos um pouco mais de conhecimento das leis divinas, muitas vezes nós fraquejamos. Imaginemos o povo da época ouvindo falar de coisas que não compreenderiam. Sem compreender, já fizeram o que fizeram, né? E Jesus falava assim, muito pouco ainda. Ele não fazia a revelação total, porque ele sabia que a humanidade não estava preparada para essas verdades. Mais um esclarecimento que vem do Livro dos Espíritos, na questão 627. Percebe que a gente vai intercalando o Evangelho com o Livro dos Espíritos, porque o Pentateuco Espírita, se a gente for estudar a fundo, toda essa obra, 5 obras, elas se interligam, elas estão amarradas com os mesmos temas que a gente possa fazer uma comparação. Então, na questão 627 do Livro dos Espíritos, está lá. Uma vez que Jesus ensinou as verdades, as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão nos ensinar alguma coisa a mais? Veja bem, vamos entender essa questão. Uma vez que Jesus já ensinou, ou seja, Jesus já falou das coisas divinas. E agora vem o Espiritismo afirmando e passando para nós, né, coisas que ainda não foi revelada. Aí eles perguntam, terão de nos ensinar alguma coisa a mais? Ou seja, o Espiritismo tem alguma coisa a mais a nos ensinar? Com certeza. A resposta dos Espíritos é essa. A palavra de Jesus era dita na época a um povo que ainda não estavam preparados para tal conhecimento. Com o progresso da humanidade, já é possível sabermos um pouco mais, pois que a humanidade já está mais preparada. Se a gente for analisar a resposta dos espíritos, e é uma realidade. A programação espiritual, ela não já poderia ter feito do espiritismo algo muito mais anterior a Allan Kardec. Mas a gente sabe que as coisas de Deus não dá sobressalto. Ela vem no seu tempo certo. É como se a gente fosse fazer um plantio. Ninguém vai plantar numa terra seca, árida, e não vai acontecer nada, não vai nascer nada. Mas se você prepará-la, adubá-la, colocar a água necessária, com certeza essa terra será muito fértil para florir e produzir. Essa era a visão do Cristo, essa era a visão de Jesus. Com o aprimoramento, com o progresso da humanidade, as verdades serão reveladas. E ele mesmo disse que a terceira revelação haveria complementar os seus ensinamentos, que é a nossa doutrina espírita. Mais uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 628. Por que a verdade nem sempre foi colocada ao alcance de todos? Ou seja, por que será que todos não tiveram acesso a essa verdade? Se nós pegarmos a humanidade hoje, 1/3 da humanidade que conhece Jesus. 1/3 da Judéia, de Israel,
não são católicos, não são cristãos. Porque, à época, eles não se interessaram por Jesus. Eles não tiveram a boa vontade de ouvir Jesus. Por isso que lá não fluidificou os ensinamentos do Cristo. Mas eles têm a religião deles, que nós devemos respeitar, né? Porque cada um tem a sua religiosidade. Isso nós temos que respeitar. Eu sempre falo para aqueles que me procuram, às vezes, para trocar uma ideia. Todos nós, meus irmãos, nós devemos ter uma religião em nossas vidas. A criatura que não professa uma religião, mas não é aquela religião de carteirinha, para se dizer da boca para fora. É fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estudarmos, aprendermos, atendermos ao convite da Casa Espírita para as atividades fraternais que aqui existe. Ou seja, ser espírita é ser participativo. Não é falar assim. É muito bonito hoje se falarmos assim, eu sou espírita. Mas a nossa religião, ela tem que estar dentro da gente. Qualquer que seja a religião. Não importa. Se a criatura se manifestar através da sua religião, que a proposta é a mesma para todas. Ela nos fala de Deus, ela nos fala de Jesus. Ou seja, a criatura que não tem uma religião em sua vida, sofre e sofre muito. Então, por que não foi dado, colocado ao alcance de todos esses conhecimentos? Olha a resposta dos Espíritos. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se habituar a ela pouco a pouco. De outro modo, fica deslumbrado. Olha a colocação dos Espíritos de responder, né? É preciso que as coisas, ou seja, as verdades de Deus, as coisas divinas, venham a pouco a pouco. Aí ele faz essa analogia, comparando com a luz. Se nós ficarmos aqui, apagarmos esse espaço aqui, ficarmos no escuro, total, no breu total, e de repente a gente ligar a lâmpada, a luz de uma hora para outra, o que vai acontecer conosco? A gente vai ficar meio que ofuscado. E as verdades divinas, nos afirmam os benfeitores, também é assim, né? Conforme a gente vai tendo a possibilidade, o crescimento, e elas vão aparecendo. E há muitas vezes, mesmo a gente estando aqui, nessa Assembleia, nós estamos aqui, falando dos ensinamentos de Jesus. Não só aqui, mas também na nossa casa espírita, também numa igreja católica, também num templo evangélico. Muitos daqueles irmãos que lá estão poderão ouvir a noite toda mensagens belíssimas de Jesus, mas não conseguirão interiorizar. Sairão dali sem nada aprender. Então, por isso que os benfeitores nos dizem, né? É preciso que cada um venha a seu tempo. Nós fazemos atendimento fraterno lá em nossa casa, somos procurados pelas criaturas que sofrem, que padecem. E quando a gente fala da proposta da criatura se interiorizar, se religiosizar, pegar no firme ao Espiritismo, à Igreja Católica, é isso, aquilo, a criatura nos fala assim, mas é muito difícil. Realmente. Ser espírita, católico, evangélico, praticante, não é fácil. E aí a gente entende muitas das vezes por que a criatura não consegue se libertar dos sofrimentos. Porque ela não tem uma religião onde dá a ela sustentação moral e psicológica. Garanto a vocês, todos aqueles que têm uma religião na sua vida não se distancia de Deus. Não se distancia das coisas divinas. E não se distanciando, a pessoa tem o apoio necessário. E quando nós nos distanciamos das leis divinas, aí a dor aparece, o sofrimento vem. É castigo divino? Não. É nós que nos distanciamos das leis divinas. Isso nós precisamos entender, porque senão nós vamos ficar falando blasfêmias contra Deus. Mesmo com os apóstolos, entretanto, Jesus não detalhou certos aspectos que eles não teriam condições de compreender. Vamos fazer uma reflexão aqui agora. Vamos supor que nós, com o conhecimento que a gente tem hoje do Espiritismo,
pacatu, nos dá a condição de termos esse conhecimento. Se Jesus estivesse aqui conosco agora, como é que seria? Nós falarmos de reencarnação, pluralidade dos mundos, falarmos de tanta coisa que nós já aprendemos do Espiritismo. Hoje ele poderia conversar conosco fisicamente, porque nós já temos esse conhecimento, já conseguimos alcançar esse conhecimento. Vocês já pararam para pensar isso? Se nós fôssemos falar do que nós aprendemos no Espiritismo na época dos profetas, na época dos apóstolos, será que seríamos bem-vindos? Ou seríamos queimados também? Então, essa mensagem, mesmo com os apóstolos, entretanto, Jesus não detalhou certos aspectos que ele não teria condições de compreender. Isso ficou para o futuro, quando a ciência já estivesse mais desenvolvida e o Espiritismo oferecesse as chaves necessárias para a compreensão de certas verdades. Então, essa é uma realidade. Hoje nós sabemos e aprendemos muito mais pelo Espiritismo, porque nós já temos inteligência suficiente e capacidade de compreensão. Jesus, continua o benfeitor no Evangelho, Jesus falou para os milênios, mas não só para a sua época, por isso também as parábolas. Hoje, se a gente pegar as parábolas de Jesus, tem várias, é muito mais fácil a gente compreender. Jesus falava por parábolas para a fixação para o futuro, para os tempos. E hoje, se a gente pegar as parábolas de Jesus, a gente compreende facilmente, né? Então, ele falou para os milênios, tanto é que a mensagem do Cristo está aí conosco já há 2025 anos, né? Necessidade do Consolador para explicar tudo o que naquele momento histórico não podia ainda ser compreendido, ou seja, veio o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Explicar tudo e daquelas passagens, daquelas parábolas de Jesus, dos casos que Jesus contava, né? Mas o Paráclito, o Espírito Santo, o Pai, enviará em meu nome e vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos foi dito. João 14, 26. Nessa afirmativa de João, ele está mencionando a terceira revelação, que é o Espiritismo, que trará para os homens da época, ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Assim, João disse que Jesus fez essa promessa. E nós estamos aqui, ainda na luta, na labuta, né, de tentarmos compreender a mensagem do Cristo, do Evangelho de Jesus. O Espiritismo tem um papel de lançar luz sobre a infinidade de pontos obscuros, mas o faz de maneira prudente. Gradualmente, o futuro nos reserva as novas revelações quando a humanidade estiver preparada para entendê-las. Não só mistérios da doutrina reservados a um grupo de privilegiados. Os acontecimentos prepararão a difusão das ideias. E muitas vezes nós podemos achar que o Espiritismo é o dono da verdade. Não somos. Nós não somos o dono da verdade. Nós estamos adquirindo conhecimento. Nós estamos num estágio que é aquela que a proposta que Jesus falou. Quando chegar a época certa, será lançado à população, à sociedade, ao mundo, um pouco mais de verdade. Aí eu pergunto aos senhores, já sabemos tudo das verdades divinas? Já temos pleno conhecimento das verdades divinas? Com certeza não. Ainda não estamos preparados. Sabemos, através do espiritismo, muitas coisas, mas não tudo. Porque ainda nós também não estamos ainda preparados para a verdadeira casa do Pai. Se nós formos lembrar e analisar, nós estamos vivenciando uma época de descobertas agora. E cada vez que há uma descoberta, a gente sabe que a gente não conhecia nada. Então, o Espiritismo tem o papel de lançar essa luz, fazer o plantio no terreno, como eu disse agora, de semear, para que no futuro, a gente estando bem mais preparado, nós receberemos mais verdades
das coisas divinas. Kardec afirma, olha que o Kardec nos fala do Espiritismo, que nós já sabemos que é uma luz para a humanidade, para nós, espíritas, né? O Espiritismo não precisa se preocupar em fazer prosélitos entre seus adversários, interesseiros e obstinados. Procure os homens de boa vontade. O tempo se encarregará dos demais. A semente só germina na estação própria. Quando Kardec afirma que o Espiritismo é essa realidade, nós vamos lembrar de Jesus. Jesus procurou as pessoas mais humildes da sua época. Quantos foram os apóstolos de Jesus? 12. Pescadores, pessoas simples. Ele poderia tentar arrematar, trazer para os teus ensinamentos naquela época milhares, 5.000, 10.000? Não. Ele começou com um grupo pequeno. Para que essa verdade ela fosse fomentada passo a passo. Jesus, com o poder que tinha, ele poderia ter arrematado mais gente para fazer a sua divulgação. E aí a gente compreende a grandiosidade de Deus. Deus não tem pressa. Como afirma aqui, ó, o tempo se encarregará dos demais. Aqueles que ainda não tiveram olhos de ver, ouvidos de ouvir, será aqueles que ficarão para trás. Quando a gente fala desse progresso espiritual, a gente tem que passar por esse conhecimento. E aquele que não compreender, não compreendendo, não pratica, não praticando, não cresce espiritualmente. A luz que, uma vez acesa, é posta sobre o alqueire, é como o sal que não é usado para dar sabor. Ambos não servem para nada. O benfeitor nos afirma, fazendo mais uma analogia, mais uma comparação. Se a gente for comer uma comida sem sal, a não ser que a gente seja hipertenso, né? Que aí tem que comer sem sal, não tem jeito. Mas não tem sabor. Ou seja, se nós pegarmos todo esse conhecimento que a gente está tendo, está adquirindo nesta encarnação, e jogarmos sobre a terra, nós seremos um alimento sem sal. De outro modo, mas ao contrário, aquele que oferece da sua luz não deve temer perdê-la ou tê-la enfraquecido. Aí afirma Jesus naquela época. Aquele que tem mais lhe será dado. Aquele que a usa em proveito do semelhante, mais lhe será dado e terá em abundância. Porque muitas das vezes, dentro ainda da nossa condição espiritual, nós poderíamos pensar assim: eu vou praticar todas essas leis divinas e vou ficar só comigo. E aí Jesus fala assim, com medo às vezes de perder. Eu lembro, posso citar para vocês, eu sempre tive escritório de contabilidade. Fui contador por 50 anos. Comecei cedo, viu, gente? Eu não sou velhinho, não. Comecei bem cedo. Eu nunca esquivei de formar profissionais. Hoje eu tenho lá em Votuporanga funcionários que passaram pelas minhas mãos, aprenderam a profissão, hoje estão lá sustentando a sua família com os conhecimentos que passou pelo meu escritório. Nunca tive medo de ensinar, achando que seria um concorrente. Não, porque a partir do momento que a gente passa a trabalhar de forma egoística, a gente acaba se isolando. E hoje são muitos deles, são a meia dúzia, são meus amigos, frequentam a minha casa e dão assim uma reverência e gratidão ao que eu fiz para eles. Não levo isso como algo assim vantajoso. Não fiz mais do que a minha obrigação. Espalhei o meu conhecimento àquelas criaturas que buscaram e queriam aprender. É isso que a mensagem passa para a gente, né? Não basta apenas a gente querer, a gente tem que correr atrás. Nós aprendemos que na física a melhor coisa para se realizar, ela começa pela vontade. Toda ação, ela gera uma reação. Se você tiver a vontade, você consegue, você alcança. Então, os ensinamentos que nós estamos tendo aqui hoje também é assim, né? Nós temos a bendita oportunidade dos ensinamentos de Jesus.
Para nós concluirmos esse raciocínio, devemos pensar assim, nós espíritas cristãos que somos, que já adquirimos essa luz do conhecimento, não devemos jamais deixá-la escondida. E sobre o candeeiro seria aquela parte de cima, como nos pedia Jesus. Coloque a sua luz sobre o candeeiro, na parte de cima. Brilhe a vossa luz. Sois deuses, já nos dizia Jesus. Então a gente tem que, através dessa mensagem do Evangelho, não colocar a candeia sobre o alqueire, compreendermos isso, meus irmãos. Todos nós somos luzes. Todos nós temos condições de clarear a vida de alguém. Quando a gente fala de clarear, muitas vezes pode passar pela nossa cabeça vastos conhecimentos. Não. Só o conhecimento do amor já é o suficiente. Termos em nossos corações a bondade de servir, ter a boa vontade de servir. Nós já estamos espalhando essa luz do Evangelho segundo o Espiritismo, ditado por Allan Kardec, embasado por Jesus. E aqui eu vou fazer uma referência das criaturas que adquiriram esse conhecimento e colocaram sobre o candeeiro, colocaram acima para que todos pudessem se iluminar. Lembramos de Paulo de Tarso, após a sua conversão em Damasco, que esse homem fez para a divulgação da doutrina de Jesus. Viajou quilômetros a pé, muitas vezes falando para poucas pessoas, sendo incompreendido. Talvez alguém já assistiu essa série que está passando da Record, Paulo o Apóstolo. Algumas partes a gente encontra respaldo, sim, apesar, mas é televisão, é ficção, mas a gente encontra verdades naquelas reportagens. Paulo de Tarso sofreu coisas que o ser humano talvez hoje não suportaria. E hoje nós temos a oportunidade de falarmos abertamente. Não seremos, em momento nenhum, decapitados como foi Paulo de Tarso, falando da luz iluminada dos ensinamentos de Jesus. Nós lembramos de Allan Kardec, foi o espírito preparado que encarnou aqui na Terra para lançar para nós aqui a nossa abençoada doutrina, a terceira revelação, o Consolador prometido. E aí ele emana todas essas informações que a gente tem hoje, a gente tem conhecimento, porque estamos preparados para ter esse conhecimento. E aí a gente finaliza com Chico Xavier. O maior exemplo de luz encarnado aqui na Terra, por último. Um homem que fez da sua vida uma luz para a humanidade. Chico Xavier, ele se fez Chico Xavier. Ele não nasceu Chico Xavier. Ele se fez. O conhecimento que ele foi adquirindo, ele poderia muito bem ter recusado. Emmanuel, certa feita, disse: Chico, você tem o livre-arbítrio. E aí, as suas mensagens através dos livros vêm nos ensinar, vêm nos esclarecer, vêm nos iluminar. Chico poderia ter se omitido, Allan Kardec poderia ter se omitido de todos esses conhecimentos que ele tiver. Paulo de Tarso, a mesma coisa. Então, hoje a nossa proposta no estudo do Evangelho é essa. Nós somos luzes. E o que nós estamos fazendo com essa luz que nós estamos adquirindo? Porque todos nós somos luzes, temos capacidade de aprender, mas como disse o Chico, não devemos guardar só para nós. Que a luz de Jesus nos abençoe, muita paz a todos, que a gente possa cada vez mais aprender com essa abençoada doutrina de Jesus Cristo. Muita paz.